Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito bem, retomando os nossos estudos, hoje, o vídeo de número 2, Escatologia Bíblica, estamos falando sobre o Anticristo. No vídeo anterior, falamos que o Anticristo será um judeu, por isso que Israel vai fazer essa aliança com o Anticristo, pois ele será um judeu. E o vídeo de número 2, que é esse que nós estamos tratando com os nossos irmãos, é provável que o Anticristo tenha uma segunda nacionalidade. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui com todos os nossos irmãos. Vamos lá? Daniel capítulo 11, versículo de número 37, diz assim: E não terá respeito ao Deus de seus pais, e nem terá o desejo ao amor das mulheres. A partir do versículo de Daniel 11, 37, nós falamos no vídeo anterior que ele não terá o respeito ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Agora, na parte B do versículo, ele não vai ter o desejo ao amor das mulheres. Aqui cabe duas variantes. Vamos lá? A primeira delas, possivelmente, tá? O anticristo, ele seja um homossexual, tá? O fato de não ter o desejo ao amor das mulheres corresponde a esse ser que possivelmente seja um homossexual. Não é de se estranhar se isso ocorrer, porque faz jus ao seu nome, Anticristo. Tudo que o Senhor Jesus foi, ele será ao contrário. E nós estamos vendo aí, atualmente, a homossexualidade crescendo terrivelmente mundo afora, né? Tem países que, se falar até contra, as pessoas podem até ser processadas. Então, se isso acontecer, ele fará contrário ao que a palavra diz, ok? Mas a segunda variante, preste atenção, possivelmente, nós não estamos afirmando aqui, mas possivelmente o anticristo seja um muçulmano. Eu sei, isso causa até um impacto quando você ouve isso, mas possivelmente ele seja um muçulmano. Veja, ele não terá o respeito, o desejo ao amor das mulheres. Aqui cabe essa segunda variante. Qual é o tratamento que o muçulmano dá para as mulheres? O desprezo. Eles não a tratam como a sua adjuntora, a sua companheira, não. Tratam-nas como objeto, como alguém de carte e descarte. Só isso. Eles não tratam-na como uma mulher valorosa, alguém digna, não. Isso eles falam abertamente ao público, eles não escondem as ações dele para com as mulheres. Então, possivelmente, ele seja um muçulmano. Mas eu não quero só, irmãos, me basear em Daniel capítulo de número 11, verso 37. Eu quero ir junto com vocês em Apocalipse, capítulo de número 6. Preste atenção. Lá em Apocalipse, capítulo 6, está mencionado os cavaleiros do Apocalipse, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Todos os cavaleiros representam o anticristo nas suas ações que ele fará na grande tribulação, desde o início ao fim dela. Ok? Então nós temos o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Apocalipse 6:2, o anticristo trará a falsa paz, que é o cavalo branco. Apocalipse 6:4, ele trará a guerra. O cavalo preto, Apocalipse 6:6, ele trará a fome. E Apocalipse 6:8, ele trará a morte. O cavalo branco corresponde aos 3 anos e meio de falsa paz. É o primeiro período da grande tribulação. Ok? E depois, os últimos 3 anos e meio, ele virá, né, com todas as suas forças, mostrando realmente quem ele é, trazendo guerra, fome e morte. Gente, escuta bem o que eu vou lhe falar aqui agora. E se eu disser para você que no livro de Apocalipse, no capítulo 6, no versículo de número 8, o cavalo que está lá não é amarelo? Isso muda muita coisa, ok? O cavalo que está lá não é amarelo, ok? Eu vou remover aqui o nosso cavalo, que era amarelo, que já não é mais. E o cavalo que está lá, literalmente, é o cavalo verde. É verdade, gente. O cavalo que está em Apocalipse, mencionado, capítulo 6, versículo 8, não é amarelo, ele é verde. Portanto, nós temos o branco, o vermelho, o preto e o verde. Escute bem, eu vou colocar na tela para vocês verem, tá? A palavra que está ali para verde, tá? Chama Chloros. E Chloros no grego é verde, não é amarelo. Algumas versões bíblicas vão colocar o amarelo, como na nossa tradução.
Algumas versões vão colocar em a cor pálida e outras vão colocar o original, escrito como está, o verde. Por que o amarelo pálido e o verde? Porque ambas as cores, quando a pessoa morre, ele fica numa tonalidade esverdeada, uns falam amarelado e outros falam pálido, aquela cor que não tem cor, né? Fica pálido. Então quando a pessoa morre, ele vai ficar numa cor verde. Claro que não é um verde tal como essa caneta aqui, é um verde pálido. Então, por representar a morte, talvez eles entenderam. Tanto pálido, amarelo ou verde não faz diferença nenhuma, mas faz. Eu acredito que profeticamente isso faça uma diferença gigante. Eu vou repetir, possivelmente o anticristo seja um muçulmano. E mudando a cor do cavaleiro, muda muita coisa. Tá? Mudando a cor do cavalo, muda muita coisa. Por quê, pastor? Vamos lá. Porque, gente, olha aqui. Tá vendo isso aqui? São as cores, tá? São as cores dos países muçulmanos. Na sua quase totalidade, eles usam as 3 cores. E quais são, quais são as 4 cores que eles vão fazer uso? O branco, o vermelho, o preto e o verde. Com isso eu estou dizendo que o anticristo pode sair de um dos países muçulmanos. Então ele possa ser judeu ou muçulmano. Vou falar para vocês aqui, rápido, tá? Depois você consulta esses países que têm a cor, essas cores aqui em Apocalipse 6, versículo 2 ao versículo 8. Tem o Egito, tem o Iraque, tem a Jordânia, tem a Líbia, tem o Kuwait, tem a Palestina, o Sudão, a Síria e Emirados Árabes Unidos e outros tantos mais. Pois é, gente. Possivelmente ele seja um muçulmano também. Eu sei que isso talvez até choque você, aquilo que você está ouvindo, mas é verdade. Estamos trazendo para vocês aqui, tentando ser o mais claro possível, tá? E sendo minucioso nas questões bíblicas. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Fique tranquilo, tá bem? Isso é um estudo para nós glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Mas a igreja, ela não estará na grande tribulação. Nós estaremos com o Senhor na eternidade. Glória a Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus.